Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. A nossa última aula ela foi sobre a administração colonial, né? E hoje a gente vai falar sobre a economia e sociedade açucareira do Brasil, né? Durante o período colonial do Brasil, diversas atividades econômicas elas moldaram as estruturas sociais da época, né? E inclusive com elementos que subsistem até hoje, como a gente vai ver mais para frente. E dentre essas atividades econômicas, uma que marcou muito o Brasil foi a produção de açúcar. Antes de mais nada, a gente pode falar que os portugueses apostaram no negócio do açúcar no Brasil, porque durante algumas décadas eles tiveram uma experiência prévia produzindo, né, o açúcar, né, com o plantio da cana nas ilhas atlânticas que eles dominavam. E essa primeira experiência foi muito importante para eles, porque quando trouxeram o negócio para o Brasil, ele já foi implementado da maneira correta, assim, já sabia como que funcionava bem a atividade. Ou seja, eles já tinham conhecimento de como funcionava todo o processo de produção e tal, e comercialização do açúcar. Foi só necessário pôr a mão na massa e fazer em grande escala. O que não era possível, né, nas outras ilhas que eles dominavam, porque eram muito pequenas e tal, nada comparável ao Brasil. Então, nesse sentido, a produção de açúcar no Brasil ela foi baseada em grandes latifúndios, ou seja, em grandes porções de terras onde eram cultivadas as lavouras de cana. Isso no litoral brasileiro, né, e especialmente na região do Nordeste. Prosseguindo, é importante que vocês saibam também que no início a produção do açúcar ela demandava muitos gastos, pois os investimentos iniciais da atividade eram muito altos. Dessa forma, poucas pessoas tinham condições de desenvolver aquela atividade econômica, porque era necessário, além da propriedade de terras e das imensas lavouras, o uso intenso de mão de obra escrava. E além disso, era necessário também uma máquina, né, que era utilizada para transformar a cana em açúcar. Essa máquina é um engenho, e o engenho basicamente se dividia em três setores, que eram a casa da moenda, a casa da caldeira e a casa de purgar. E depois de passar por essas casas, né, chegava-se ao produto final comercializável, o açúcar. E tal açúcar tinha como destino o exterior, né, principalmente a Europa, sendo que esse comércio ele garantia os anseios da coroa portuguesa, né, que tinha como objetivo drenar riquezas do Brasil, né, da colônia, e levar para a metrópole, em Portugal. Assim como eu havia dito, poucos tinham condições de entrar nessa atividade econômica. E quem entrava nela ficava muito mais rico, né, porque era a atividade mais rentável da época, e quem não tinha condições de trabalhar no meio do açúcar, acabava ficando marginalizado e continuava na linha da pobreza. Nesse contexto, né, a estrutura socioeconômica do Brasil naquela época, né, naquele período, até que era bastante simples, porque era baseada principalmente em senhores de engenho e escravos. Os demais homens livres e pobres da época geralmente se filiavam aos senhores de engenho, né, numa relação de apadrinhamento e dependência. Naquela estrutura social, ser um senhor de engenho basicamente era o objetivo de qualquer homem livre. Isso porque tal função lhe dava um notório status social naquela sociedade em que tudo era baseado no poder econômico, sendo tal poder econômico verificado a partir da quantidade de terras que determinado senhor possuía e também da quantidade de escravos que ele tinha à sua disposição. Ademais, além de exercer poder sobre aquele espaço territorial onde ficava a sua propriedade, os senhores de engenho eles tinham forte influência nas vilas e, portanto, interferiam, né, nas decisões políticas e econômicas do local, geralmente fazendo uso daquele título de homem bom, né, o que a gente já falou em aulas passadas. Mas, enfim, prosseguindo no assunto, é muito relevante que vocês saibam que, de início, apenas o local de produção do açúcar que era denominado engenho. Contudo, com o passar do tempo, toda aquela estrutura que orbitava a produção do açúcar, ela passou a ser denominada de engenho, ou seja, basicamente toda a propriedade tinha esse título, né, esse nome de engenho. Partindo dessa perspectiva, as principais instalações do engenho eram, né, a Casa Grande, local em que viviam os membros da família do senhor de engenho, né? A senzala, local onde os escravos ficavam confinados quando não estavam trabalhando. A capela, que era o local destinado a professar a fé católica, além, é claro, das casas de moenda, purgar e caldeira, né? Onde efetivamente o açúcar era produzido. Enfim, nesse cenário era moldada, né, uma sociedade rígida e patriarcal, basicamente baseada no escravismo, que teve intenso tráfigo vindo da África, principalmente no período que compreende ali o século XVI e XVII,
com sua maioria dos escravos destinados ao Nordeste, que era o principal polo de produção de açúcar no Brasil e na onde que era mais necessária a mão de obra. Nesse ponto, é importante esclarecer que, embora os indígenas tenham sim sido escravizados, a escravização destes ela foi preterida, ou seja, menos utilizada que a escravização dos negros africanos. Isto porque os indígenas, né, que já estavam em seu próprio território, eles tinham mais facilidade para resistir à opressão. Isto porque, como dito, eles já conheciam o território, né, que era a casa deles mesmos, né, eles não foram trazidos de um outro continente, e dessa forma eles tinham mais facilidade para organizar rebeliões e assim fugir dos confinamentos. E tal processo era até facilitado porque os indígenas muitas vezes ficavam em cativeiros junto com membros de suas próprias tribos, né? Ou talvez tribos amigas. Isso facilitava ali a comunicação para que eles pudessem fugir e organizar essas rebeliões. E isso já não acontecia com os africanos, porque muitas vezes eram utilizadas várias táticas para diminuir a quantidade de revoltas, ou seja, quando eles chegavam no Brasil, o senhor de engenho procurava separar os membros de uma mesma família e colocar negros de uma tribo junto com negros de outra tribo, que muitas vezes eram rivais, e isso dificultava a comunicação, até porque um dado curioso é que estima-se que na África, naquele período, existia pelo menos 1.200 línguas. Então, você pode imaginar que a organização de rebeliões entre membros de tribos rivais e que falavam língua diferente era muito mais difícil, né? Bem, uma outra informação relevante é o fato de que o açúcar, né, até aquele período, ele era considerado um produto de extremo luxo, né, em todo o mundo, que só se tornou mais acessível a partir da grande produção brasileira que se instalou no Brasil a partir do século XVI. Nesse sentido, o primeiro engenho do Brasil, ele foi fundado em 1532 na Vila de São Vicente, né, que, como a gente sabe, é a primeira vila portuguesa do Brasil, né? Fica situada ali na região sudeste e atualmente é um local que compreende o estado de São Paulo. A atividade, desde o início, ela foi um sucesso, né? Tanto é que no ano de 1580 já existiam cerca de 115 engenhos pelo Brasil. Contudo, embora tenha se iniciado ali a produção de açúcar, com o tempo São Vicente se tornou uma economia mais de subsistência, porque não conseguiu competir com o açúcar produzido no Nordeste. Isso porque a região era mais propícia à produção de açúcar, né? O clima mais agradável para a planta, e também ficava mais próxima do destino final, né? Que era a Europa. Aí o que tornava o frete mais barato e, consequentemente, a produção como um todo. Nesse sentido, né, o destaque para a produção de açúcar era de Pernambuco, sendo que a Bahia também ia muito bem na atividade. Nesse ponto, é importante destacar que uma outra atividade econômica ela também foi muito importante para a produção de açúcar, né? Essa atividade foi a criação de gado, porque ela conseguia suprir diversas necessidades que orbitavam ali o processo de produção do açúcar, suprindo aí as necessidades como transporte, geração de energia, né, uma vez que os próprios engenhos eles eram movidos pela força animal, né, além, é claro, de que o gado era usado para alimentação, né. Mas aos poucos, né, a produção de gado foi se tornando mais independente do negócio da produção de açúcar, sendo que, inclusive, foi um dos fatores que contribuíram para a interiorização do território, né, para buscar novos territórios de pastagens para o gado, essas coisas. Um outro dado importante de se citar é que essa atividade da criação de gado, ela se diferenciava da produção do açúcar na medida em que ela era baseada principalmente em homens livres, geralmente mestiços, né, que eles realizavam alguns serviços ali e em troca recebiam cabeças de gado e conforme o tempo ia passando, eles montavam seus próprios rebanhos. Mas, continuando, um detalhe realmente muito importante que vocês não podem ignorar é o fato de que a Holanda teve uma grande participação na produção do açúcar brasileiro. Nesse contexto, no início, os holandeses foram grandes parceiros de Portugal, né? Isso porque eles financiavam parte da produção, ajudavam no refino e na posterior distribuição do açúcar pela Europa. Todavia, né, no ano de 1580 foi quando Portugal passou a ser controlado pela Espanha, né, formando a União Ibérica. Acho que falamos disso na terceira aula, se não estou enganado agora. E o problema é que a Espanha, além de dominar Portugal naquele momento, ela também exercia poder sobre territórios alemães e holandeses.
Nesse contexto, né, os holandeses estavam brigando com a Espanha pela sua independência e após a Espanha declarar um bloqueio econômico à Holanda como forma de tentar cessar, né, as agressividades e tal, acabou que a situação ficou muito pior e foi quando os holandeses fundaram duas companhias, né, a Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais. E a partir daí começaram a atacar vários territórios, né, de dominação espanhola e portuguesa. E foi nessa briga, né, que os holandeses, né, antigos aliados, atacaram Salvador, né, na Bahia, no ano de 1624, e depois Pernambuco, estendendo seus domínios até ali a região do Maranhão, de forma que realmente consolidaram um certo domínio no Nordeste brasileiro até no ano de 1654, né, que foi quando eles definitivamente foram expulsos ali no contexto da insurreição pernambucana. Enfim, a essa altura do campeonato, já se instaurava uma crise no sistema de produção de açúcar do Brasil. Isso porque, assim que os holandeses foram expulsos, né, eles se estabeleceram nas Ilhas Antilhas, né, na América Central, e ali eles passaram a produzir um açúcar que era concorrente do Brasil. E tal crise perdurou, né, até o ano de 1693, que foi quando foram descobertas as primeiras jazidas de ouro no Brasil, né, que daria início ali ao ciclo da mineração. Mas, enfim, mudando o foco agora, é importante que vocês saibam bem as linhas gerais sobre a escravidão no Brasil, né? Porque, como já foi dito, a produção do açúcar era eminentemente baseada em mão de obra escrava, né? Principalmente de negros trazidos da África. Nesse contexto, alguns estudos indicam que quando os europeus desembarcaram na África pela primeira vez, a prática do escravismo já era comum no continente e ela era proveniente das inúmeras disputas entre tribos que tinham diferenças ali políticas e culturais. E nesse contexto, sempre que havia uma guerra, uma batalha, os vencedores escravizavam os vencidos, e esse fenômeno ele é conhecido como escravidão doméstica. Além disso, né, alguns reinos africanos eles também praticavam o comércio de escravos, principalmente para regiões muçulmanas, né, durante a expansão do islamismo, que aconteceu ali a partir do século VII. Contudo, né, tais fatos estão longe de serem qualquer tipo de justificativa para os europeus terem ingressado naquele terrível comércio. E pior ainda, né, o que foi feito pelos portugueses primeiro, né, mas depois pelos outros europeus também, foi elevar tal monstruosidade a um outro nível. Nesse sentido, estima-se que tenham sido trazidos para a América entre os séculos 16 e 19 mais ou menos 12 milhões e meio de escravos e só para o Brasil teriam sido entre 4 e 5 milhões. Em verdade, a escravidão como comércio, ela era só mais uma peça da enorme engrenagem que era o mercantilismo praticado pelos países daquele período, tais como Inglaterra, Holanda, Espanha, França, Portugal e muitos outros, principalmente naqueles que tinham monarquias absolutistas em que seus soberanos não conheciam qualquer tipo de limite para a exploração, né, do ser humano em busca de riquezas. Mas, apesar de todas as dificuldades, né, a resistência à escravidão ela se deu de maneira muito corajosa, sendo que, como já foi mencionado, rebeliões eram organizadas, fugas em massa, muitas mães praticaram o aborto para que seus filhos não fossem submetidos à escravidão, muitos escravos chegaram até mesmo a se suicidarem para que não tivessem que realizar os trabalhos compulsórios e degradantes, né? Além disso, uma outra forma de resistência muito importante foi a manutenção de crenças e rituais de religiões de origem africana, o que desagradava muito a Igreja Católica da época e era visto como uma enorme afronta. Mas, de tudo que foi falado, o principal símbolo de resistência da escravidão é definitivamente o quilombo, que em muitas das línguas africanas, né, originalmente faladas naquele período, significava acampamento. Existiram inúmeros quilombos, né, espalhados pelo Brasil, em diferentes regiões, mas um deles, né, sempre é lembrado com grande destaque, né, que foi o Quilombo dos Palmares. Bom, Palmares se localizava numa região de difícil acesso na Serra da Barriga, né, que pertencia à capitania de Pernambuco, mas que atualmente é um local que corresponde ao estado do Alagoas. Estima-se que Palmares tenha tido uma população de aproximadamente 20 mil pessoas. Infelizmente, a existência de um quilombo tão grande era vista como uma grande ameaça para os senhores de engenho, né, que insatisfeitos tentaram destruí-lo inúmeras vezes. Ocorre, né, que o quilombo só veio deixar de existir no ano de 1697,
quando uma expedição que foi comandada pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho travou uma batalha, né, com os guerreiros de Palmares, mas conseguiu vencê-los, né, sendo que seu último líder, né, Zumbi dos Palmares, após a derrota, ele teve sua cabeça exposta em local público para desestimular qualquer outro escravo que pensasse em fugir. Atualmente, o dia 20 de novembro, né, ele é considerado o Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi, né, que teria falecido nessa data em batalha. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje e espero que todo mundo tenha compreendido muito bem o assunto. Qualquer dúvida, eu estou aí, vocês sabem. E o resto vocês já sabem, né? O PDF de questões está aí na descrição do vídeo. Se você gostou, dá o like aí também para dar aquela ajudada no canal do curso a crescer. E é isso. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.